e quando você de fato prioriza e executa aquelas coisas que são mais importantes, que geram mais resultado, aí você de fato está sendo produtivo. Pensar em o que você pode ou não delegar, o que você pode ou não automatizar, o que você pode ou não negociar ou renegociar, e que é você criar momentos de alta ou altíssima concentração, baixa ou baixíssima interrupção das pessoas. O que realmente significa ser produtivo? Tem várias possíveis respostas para essa pergunta. Eu gosto de falar que uma resposta mais geral é a pessoa chegar no final do dia, ela com o travesseiro, e ela entender que valeu a pena aquele dia. Dá para você controlar a quantidade de tarefas, tempo produtivo, dá para você controlar quais tarefas foram mais importantes, mas eu não gosto muito de trabalhar com regras únicas, não, assim. Se eu tiver que falar, a própria pessoa, ela no final do dia, se ela finalizar o dia satisfeita, que aquele dia ali foi um dia que ela produziu o suficiente dentro do que ela podia produzir, eu acho que é um bom parâmetro, assim. Se tiver que dar números, se você conseguir fazer metade do que você fez, do que você estava programado de fazer naquele dia, e pelo menos 3 coisas eram muito importantes, pode ser um parâmetro. Show. E como diferenciar estar apenas ocupado de ser produtivo? Isso é, de certa forma, um erro relativamente comum que as pessoas cometem, naturalmente, de maneira inconsciente, de, eventualmente, a pessoa fazer muita coisa e, mesmo assim, ela não se sentir produtiva. Tem vários caminhos para você diferenciar uma coisa da outra, mas acho que 2 principais pontos aqui é o seguinte, é você ter clareza que antes de fazer você priorizou, porque tem muita coisa, quando você geralmente faz sua lista de coisas que você tem que fazer, tem coisa que vai dar para você demandar ou delegar para outras pessoas, tem coisa que você vai poder automatizar, tem coisa que você vai poder renegociar e tem aquelas coisas que são realmente importantes. Então quando você consegue de fato ter critérios para você priorizar o que você vai fazer e o que você não vai fazer, e quando você de fato prioriza e executa aquelas coisas que são mais importantes, que geram mais resultado, aí você de fato está sendo produtivo, assim, você não está, eu gosto de brincar que você não está trabalhando enchendo balde de suor, né, porque não necessariamente muito esforço, muitas tarefas e muitas atividades quer dizer que você está sendo produtivo, né, fazer as coisas que realmente são importantes para você é que talvez faça a sua agenda ser mais produtiva. Show. E existe alguma rotina assim que você julga ser ideal para a pessoa manter a produtividade em alta ali, ou não existe isso? Depende, varia de pessoa para pessoa. Pode variar de pessoa para pessoa, mas tem algumas coisas que eu adoto no meu dia a dia e vale a pena você pensar em trazer para o dia a dia também. Essa primeira questão que eu falei de priorizar, listar as suas atividades e priorizar, e aí antes até de priorizar o que você vai fazer, é pensar em o que você pode ou não delegar, o que você pode ou não automatizar, o que você pode ou não negociar ou renegociar. Isso está dentro do contexto da priorização. Então, ter clareza na priorização e exercitar a priorização é uma coisa. Outra coisa que eu gosto de fazer, claro que cada pessoa tem um ritmo, mas na maioria das vezes, a primeira parte da manhã é uma parte que ela tende a ser mais produtiva. E tem muitos autores, muito conteúdo falando sobre o quanto a manhã pode ser produtiva. Tem até um livro que eu gosto muito que chama O Milagre da Manhã, porque na maioria das vezes, nas primeiras horas da manhã, as pessoas te acionam menos, as pessoas acabam, ou elas estão dormindo, ou elas estão acordando, ou elas estão em deslocamento, começando as atividades, então acaba sendo, vamos colocar entre aspas, um período mais limpo, né? Você está com a mente mais limpa, mais descarregada, então você acaba produzindo mais. Então, depois da priorização, eu gosto da ideia de começar amanhã de uma maneira um pouco mais forte, porque normalmente amanhã acaba sendo um pouco mais produtivo. E aí, ao longo do dia, tem uma técnica que eu gosto muito, que é a técnica Pomodoro, que é você criar momentos de alta ou altíssima concentração, baixa ou baixíssima interrupção das pessoas. Então, você criar essas ilhas de alta concentração te ajuda a também criar ilhas de alta produtividade. Então, talvez 3 possíveis bons caminhos aí. Então, você priorizar bem, você talvez trabalhar amanhã de maneira mais produtiva e você criar essas ilhas de mais concentração e mais produtividade. São 3 possíveis bons caminhos para começar. Certo. Aproveitando e falando sobre manhã, você acredita que a pessoa tem que acordar cedo para ser mais produtiva no seu dia a dia? Como é que você enxerga isso?
Isso abre espaço para polêmicas. Eu não gosto muito dessas coisas, tipo, que os gurus e os grandes mentores falam, acorda às 5 horas da manhã, toma banho gelado, banho de gelo, não sei o quê. Eu não gosto muito de modinhas. Mas eu falo por experiência própria, assim. Durante muitos anos, eu acreditei fortemente na máxima, que era uma máxima para mim, de que eu não conseguia acordar cedo. E que acordar cedo não era produtivo para mim, sair da cama era uma questão, etc, coisa e tal. E de mais ou menos uns 3, 4 anos para cá, eu, no bom sentido da palavra, eu me forcei a mudar esse hábito. E aí, por exemplo, falando por experiência própria, geralmente, principalmente durante a semana, eu tenho o hábito de acordar entre 5 e 6 da manhã. E para mim é muito produtivo, porque eu demoro um pouquinho para começar a processar. Eu falo que eu acordo, mas o download demora um pouquinho para terminar de acontecer. Normalmente é pelo menos meia hora para eu realmente voltar de Nárnia e estar realmente no planeta Terra. Eu fico meio que em modo avião durante mais ou menos 30 minutos. Então, para mim, tem esses 30 minutos e vamos supor que eu consegui acordar às 5. Das 5 às 5 e meia eu estou em modo avião. Das 5 e meia da manhã até mais ou menos, vamos colocar umas 8, para quem trabalha em escritório ou tem uma rotina das 8 às 18, das 9 às 18, das 5 e meia às 8, cara, a gente está falando de 2 horas e meia de praticamente nada de interrupção, praticamente nada de contato, ninguém te mandando mensagem, seu cérebro está mais produtivo. Então, por experiência própria, eu afirmo, para mim, funciona muito. E, de novo, talvez eu não esteja, talvez não, não é? Seguramente eu não estou sozinho, porque tem inclusive esse livro, O Milagre da Manhã, que ele fala exatamente sobre isso, assim. Da importância de você, eventualmente, conseguir começar o seu dia antes das outras pessoas, não só por competitividade, mas porque, de fato, você cria um ambiente de alta ou altíssima concentração, que vai gerar, ou pode gerar, um ambiente de alta ou altíssima produtividade, assim. Então, para mim, funciona muito, e tem muitos autores e muitas correntes que defendem isso de você usar muito bem as primeiras horas da manhã. E eu não estou nem falando só sobre produtividade, não, tá? Eventualmente, tem muita gente que usa esse horário para atividade física, para estudar, eventualmente para estar mais próximo da família, para tomar um café com calma. Então, tem várias possibilidades aí para quem consegue fazer o exercício de acordar cedo, que para mim, eu defendo. Funciona e eu acompanho muita gente que defende isso também. Certo. E como criar um ambiente que favoreça o foco, seja em casa ou no escritório? Porque tem gente que fica, se ficar em casa, eu não vou conseguir produzir tanto, não vou ter foco. Eu produzo mais em casa, hoje com essa moda do home office, depois da pandemia também. Sim. Queria que você faça um pouquinho sobre isso pra gente também. Aqui tem um ponto que é muito importante, que é você talvez criar a sua própria maneira, com o que você tem ao seu alcance, um ambiente à prova de distrações e de interrupções. E aqui tem um ponto que é, por que isso é importante? Tem vários estudos que falam que quando você está num estado de mais concentração e é interrompido, você tem uma distração, uma interrupção, geralmente você pode levar ali de 3 a 10 minutos para você de fato recuperar o seu nível de concentração. E sem nenhum tipo de trabalho direto e consciente para combater as distrações e as interrupções, um ser humano normal, adulto, responsável, que vive em sociedade, por hora, ele vai ter entre 5 e 15 tentativas de interrupção ou de distração. E aí, quando a gente fala assim, 5 a 15 por hora, parece muito, só que, por exemplo, qualquer pessoa que estiver ouvindo a gente agora, nos últimos 5 a 10 minutos, provavelmente a pessoa recebeu pelo menos umas 2, 3 mensagens, talvez teve uma notificação, você está trabalhando no computador, passou uma pessoa no fundo que talvez te distraiu. Então, assim, é razoavelmente comum, assim, cravar no mínimo 5 vezes por hora, você vai sofrer uma tentativa de interrupção. Se são no mínimo 5 vezes por hora, e se ele vai levar no mínimo 3 minutos para voltar a se concentrar, então a cada hora, se você não fizer nada, você vai perder 15 minutos só voltando a se concentrar. 15 minutos em 1 hora, você está falando mais ou menos 25% do tempo. Também pode parecer pouco, mas 25% de 1 hora são 15 minutos. 25% de um dia, você está falando mais ou menos de 6 horas. 25% da semana, 2 vezes 7, 14. Você está falando de quase 2 dias. 25% do mês, você está falando de uma semana inteira. Então é muito tempo. Então justifica o esforço para criar um ambiente à prova de distrações e interrupções.